essa seja uma iniciativa extremamente válida. Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a juíza de direito Tatiane Moreira e a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Celeste Leite dos Santos, para ouvir o professor Marcos Pérez. Marcos, apesar do auxílio emergencial, a fome cresceu no Brasil. Nossas instituições correm perigo? Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. As instituições correm perigo, as pessoas correm perigo. Nós estamos em perigo constante no Brasil contemporâneo, no Brasil atual. Os dados relacionados à fome são realmente muito preocupantes. Segundo dados do IBGE, entre 2015 e 2018, houve mais 3 milhões de pessoas, aproximadamente, que passaram da condição de pobres para a condição de miserável. Essa condição de miserável, de miséria, é ditada pelo fato de, pelo menos uma vez por semana, esta pessoa ou a sua família ficaram sem alimentos, não conseguiram o gênero mínimo necessário para a sua sobrevivência. Outros dados colhidos na rede social indicam que durante esse período de pandemia mais recente, a esse número de 3 milhões já se somaram mais de 1 milhão de pessoas, fora todos os números avassaladores relacionados ao desemprego. Então, a situação ela é realmente muito aflitiva, muito preocupante. Ouça o que estabelece, por exemplo, o artigo 3º da Constituição Federal. O artigo diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e diz lá nos incisos 2 e 3, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. Esse estado de coisas, ele afronta diretamente o que a Constituição diz em seu artigo 3º. Agora, o que a Constituição diz em seu artigo 3º importa no quê? Isso que é importante refletir. Importa na construção de políticas públicas pela administração pública. Vejam o quadro que temos. Já vínhamos vivenciando uma crise econômica intensa no Brasil. Essa crise econômica tem seguido de uma política pública de assistência correta, já entre 2015 e 2018 produziu um resultado catastrófico. 3 milhões de pessoas que passaram a não comer todos os dias. A partir dessa crise é uma segunda crise, quer dizer, uma crise dentro da crise, que é a crise gerada pela pandemia de Covid-19. E aí, mais 1 milhão de pessoas, além das 3, então 4 milhões de pessoas, deixam de comer todos os dias. O que falta para que o artigo 3º da Constituição seja cumprido? Falta política pública. Digam os ouvintes, ou pensem os ouvintes, a respeito desse tema. O que o governo federal tem produzido em termos de política pública desde a sua posse em 2019, nessa área, na área de combate à desigualdade, na área de combate à pobreza? Eu não sei o quê. Eu não tenho nenhuma notícia. Recentemente, o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional. Aprovado a duras penas, porque a proposta do governo era uma proposta muito inferior à aprovada pelo Congresso Nacional. E até quando vai durar o auxílio emergencial? Até quando o Estado brasileiro consegue pagar o auxílio emergencial? Então, não basta uma política pública emergencial. Há necessidade de uma política pública de longo prazo. Uma política pública que viabilize investimentos que viabilizem crescimento econômico. E é isso que está faltando no Brasil de hoje. As instituições, elas se arriscam na medida, ou se colocam em risco, são postas em risco, na medida em que o futuro das pessoas é incerto. E na medida em que esse futuro incerto se deve a uma omissão do governo federal. E só o governo federal pode suprir essa omissão, relacionada a políticas tanto emergenciais, mas não somente emergenciais. Políticas de investimento e de volta ao crescimento,
no curto, no médio e no longo prazo. Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar.